Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai tratar do tema da erradicação do analfabetismo no Amapá. Isso porque o governo estadual fez um acordo com Cuba para criar um projeto especial com Cuba, que é um país que tem uma larga experiência, reconhecida até mesmo pela Unesco e outras instituições internacionais, no esforço para erradicar o analfabetismo, e isso tem sido feito com sucesso em vários países, em vários continentes, pois o governo do Amapá está levando a cabo uma tradição brasileira, porque o Brasil deu grandes mestres, como Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, que sempre se esforçaram para erradicar essa mazela, mas apesar de que ela está na disposição transitória da Constituição, que estabeleceu 10 anos de prazo para acabar com o analfabetismo, até hoje estamos em debate e em luta contra essa mazela social. E para nos falar sobre isso, o nosso convidado aqui no programa Cidadania é o senador João Capiberibe, do Partido Socialista Brasileiro, representante do Amapá, ex-governador daquele estado, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço estar de volta aqui no seu programa. Pois é, o nosso tema hoje é um tema para as forças que sempre se empenharam para erradicar o analfabetismo, né? Esse acordo que o Amapá, o governo do Amapá fez com Cuba para acelerar e erradicar, graças a um método muito moderno que foi desenvolvido por pedagogos cubanos, aplicado já na Venezuela, na Bolívia e no Equador, que erradicaram o analfabetismo, segundo a Unesco. O próximo passo poderá ser, então, o Amapá comemorando aí o galardão de ser território livre do analfabetismo no Brasil. Como é que o senhor comenta o acordo? Eu vejo com atraso, não é? Porque esse mesmo convênio eu firmei com o governo cubano há 15 anos atrás, um pouco menos, em 2001, final de 2001, início de 2002, para erradicarmos o analfabetismo e também para trazer médicos para medicina, essa medicina preventiva fantástica, que é a medicina de família, aquela que o médico, que nós conhecemos agora, né? E essa decisão já tomada, acordo firmado, não teve sequência. Aí o governador Camilo Capiberibe retomou, foi a Cuba, conversou com as autoridades cubanas e antes ele tinha sondado, não é, os resultados do método na Venezuela, na Bolívia. Eu mesmo comentei com ele que numa das minhas viagens à Bolívia, eu fiquei muito impressionado porque no aeroporto, não é, tinha uma faixa enorme, outdoor, comemorando o fim do analfabetismo na Bolívia, que a Unesco teria decretado a Bolívia como território livre do analfabetismo. Agora imagine um país, não é, infinitamente mais pobre que o Brasil, mas não tem analfabeto. Agora, o que mais me admira dessa história toda é o impacto provocado por um país tão pequeno quanto Cuba. Olha que esses cubanos vêm para cá e põem 200 milhões de brasileiros para falar deles. Né? Uns falam bem, outros falam mal, mas eles passaram, eu acho que uns 6 meses que só se falava dos cubanos aqui. Era dos médicos cubanos, não era nem dos professores, era dos médicos cubanos. O que é que explica? Como é que a gente poderia aqui, nós dois e os telespectadores, identificar que diferença tem entre Cuba, que impacta o Brasil com uma presença marcante, e é um país muito pobre, né? Um país muito pobre do que nós chamamos de bens materiais, mas numa riqueza fantástica, porque é capaz de mandar 6 mil médicos para cá. Como é que se forma 6 mil médicos? É decisão política, não é? Então, a educação é eminentemente resultado de uma decisão política. E eu poderia falar, o governador tomou a decisão, firmou esse acordo. Eu acho que nós vamos comemorar, sim, em breve, a erradicação do analfabetismo, com alguns séculos de atraso, digamos. Não é? Essa é uma coisa até vergonhosa para a gente. E a gente teria que, né,
Não sei, é uma coisa que a mim me envergonha, que nós tenhamos ainda hoje 12% de analfabetos no país. Eu até gostaria que o senhor fizesse uma contextualização, porque está nas disposições transitórias da Constituição. Estabeleceu-se o prazo de 10 anos para erradicar o analfabetismo. O Brasil fabrica aviões, né? O Brasil deu um Anísio Teixeira, um Paulo Freire, um Darcy Ribeiro, quer dizer... O que é que teria levado um país que é a sexta economia do mundo a ficar atrás de uma Bolívia, de um Equador, de uma Venezuela, porque eles concentraram certos esforços em certas prioridades? Essa é uma possível resposta. Mas contextualize, por favor. Eu vou arriscar aqui uma análise que eu acho que nós chegamos ao século XXI com essa tragédia ainda vicejando na sociedade brasileira em função do analfabetismo do passado. O que é que eu quero dizer com isso? Que o Brasil do século XIX, o Brasil da República, o Brasil republicano, na hora que ele promulga a primeira Constituição Republicana de 1891, eles caçam os direitos políticos dos analfabetos. Então, os analfabetos foram proibidos de votar a partir da primeira Constituição Republicana. Quem eram os alfabetizados? Qual o índice de alfabetizado que, se hoje nós temos ainda 12%, imaginem, em 1891. Nossa. Havia em torno de 97% de brasileiros analfabetos. Caramba. Então, o poder político ficou na mão de 3%. E tem que pensar o seguinte, desses 3%, tira as mulheres que não votavam. É verdade. Só passaram a votar em 1932. Tem gente que diz, eu odeio política, mas olha, é a política que define a vida de todos nós. Claro. A política é a atividade mais importante da sociedade. E as demais atividades, muitas das vezes, a maioria das vezes, é consequência do gesto político. Tanto é que nós temos tantos analfabetos hoje por falta exatamente de decisão e de aplicação de recursos públicos para erradicar essa tragédia brasileira. Será que nós poderíamos dizer, senador, que lá naquela primeira Constituição brasileira seria uma espécie de apartheid educacional? Apartheid, elitismo, não é? Porque quando você caça os direitos políticos, não é? Você caça direito à participação no poder. Né? A maioria não era cidadã. Você fica alienado completamente. Então, 97% da sociedade brasileira ficou alienada. O que no Império permitia o voto analfabeto, na República eliminou esse direito. Um retrocesso. E nós tivemos o século XX inteiro nas mãos de meia dúzia. Quando a sociedade pressionava, no sentido de ampliar sua participação, aí vinham os golpes, não é? Das elites, como aconteceu em 64. Nós estávamos numa efervescência, numa enorme transformação na sociedade brasileira, em reformas, né? Incluindo reforma agrária. Pela primeira vez se pensava em fazer, de fato, uma reforma agrária no país, não é? E também reforma educacional. Havia um clima de transformação. As elites descontentes foram lá e mataram o processo, não é? Enfim, e aí continuou o analfabetismo. O Brasil só veio recuperar, os brasileiros só vieram recuperar sua cidadania, eu creio que em 1985, quando se devolveu o direito ao voto para o analfabeto. Então, eu acho que a origem está aqui, não é? Um país construído por poucos para poucos, não é? Ora, se você 3% só que podia participar do poder, fizeram um Estado onde esses 3% se serviram e continuam se servindo desse Estado. Né? E daí a origem da corrupção. Porque essa elite, né, muito reduzida, a coisa meio extrema, né? Imagine 3% controlar, não é, um país como o Brasil. Se acostumou, passou a ter direito quase que divino de se apropriar do esforço coletivo. Então, eu acho que essa é uma questão que nos leva hoje a fazer acordo com Cuba, não é? Para erradicar o analfabetismo no Brasil.
Então, esse é um fator histórico, nós não podemos deixar de analisar. O Brasil só deu um salto adiante, a minha geração, e olha que eu sou um menino, a minha geração, uma parte dela, cresceu analfabeta. Eu venho de uma família muito pobre, né? De periferia urbana, e, enfim, do interior. Eu cheguei à cidade, eu tinha 7 anos. Então, a partir de 7 anos, eu passei a morar na cidade. O senhor nasceu em qual estado? Eu nasci na Ilha do Marajó. Na Ilha do Marajó. Nasci na beira do rio. No meio do rio. Eu sou ribeirinho. E aí atravessei os rios que separam a Ilha do Marajó da cidade de Macapá, numa canoa vela, num lugar que não tem vento. Foram 7, 8 dias de viagem. Né? Imagina você andar de canoa vela num lugar que não tem vento. Enfim, quase 80% dos meus contemporâneos, meus colegas de infância, cresceram analfabetos. Não é porque eles não quisessem estudar, porque não tinha escola. Nós só passamos a ter escola no Brasil depois que nós vinculamos receita orçamentária à educação. E isso aconteceu a emenda João Calmon, eu não lembro mais a data, mas é dos anos 80 para cá. Aí a escola pública se universalizou. Né? Então, hoje, você tem escola em todos os lugares desse país. O Amapá tem instalações suficientes hoje para aplicar um projeto para erradicar o analfabetismo. Tem escola, tem muito boas escolas. Não é? Eu mesmo construí grandes escolas dotadas de infraestrutura de esportiva, não é? Enfim. E aí, com a vinculação de 25% da receita dos estados e municípios à educação, a União agora que vinculou, esse ano foi que nós votamos a vinculação, não é, de recursos para a educação. Né? Definimos, né, porque a educação, em algum momento, foi retirado o recurso dessa vinculação da União. Mas os estados não. 25% do município, 25% dos estados, e a União aplica mais nas universidades. A União mantém as universidades públicas. Mas isso deu um salto importante porque universalizou. Agora a briga pela qualidade da educação, que também é uma questão política. Eu concordo plenamente com o senador Cristóvão Buarque quando ele propõe a federalização da educação. As elites locais, por mais que a gente respeite o federalismo, os interesses dessas elites são muito fortes. E a educação não é um projeto político que as sensibilize para o desenvolvimento. Então a gente necessitaria, sim, de uma guinada na educação, federalizando, primeiro, a carreira de professor. Eu transferiria para estados e municípios a infraestrutura escolar, mas o professor teria uma carreira federal, com um salário adequado, enfim, com uma formação, um acompanhamento permanente, educação continuada, enfim, que a base da educação é o professor. É o que os cubanos fizeram, né? Os cubanos investiram pesadamente na educação. Agora, esse é o dilema que talvez esteja açoitando aí os nossos telespectadores, né? Apesar de estar na nossa Constituição um prazo estabelecido, né? O Brasil não foi capaz de cumprir um próprio prazo que está na Constituição. E chega ao ponto de um estado como o Amapá, para alcançar essa meta que está na Constituição, fazer um acordo com Cuba. Como é que o senhor analisa isso? Eu analiso da seguinte forma, que a lei não vale para as elites. A lei não vale para as elites. Se fosse tornar obrigatório, se os analfabetos fossem da elite, não, isso aí aconteceria. Não é? Mas no Brasil é o seguinte, a justiça, né, a lei e a justiça, elas privilegiam os ricos. Né? Todo mundo fala isso abertamente. Né? A lei se aplica duramente contra os pobres, mas brandamente quando envolve ricos. Então, o problema é esse. Não é? A elite brasileira não se sente com nenhuma obrigação de cumprir a lei. Essa que é a grande verdade. O povão não, o povão se esforça para cumprir, não é para... Mas, e por isso, o que está na Constituição vira letra morta
porque essa elite que está aí, inclusive a elite política, não é? Porque cabe a nós também fiscalizarmos para que isso aconteça, não é? Não cumpre o seu papel. Então, o problema está nessa origem, né? E também está na falta de uma efetiva participação e pressão política. O mês de junho desse ano mostrou o enorme descontentamento da sociedade brasileira com esse comportamento de privilégio de poucos. Né? Ora, se é uma sociedade que é feita para um grupo reduzido, mas ela é alimentada pela força de trabalho dos operários que passam 3, 4 horas para chegar no trabalho, não é? Dos estudantes que têm escolas de má qualidade, de gente que sofre no meio urbano, da violência que todos nós estamos submetidos. Então, é aí que vem a pressão para ampliar a participação. Agora, e aí vem os riscos dos golpes. Né? Dos golpes. Né? Já que estamos falando de educação aqui, seria interessante que o senhor analisasse qual a lição que poderá se deparar, né, ou desafiar aí os pedagogos, os especialistas em educação e mesmo a classe política, se um estado como o Amapá, que não é dos mais desenvolvidos, pelo contrário, um dos mais pobres da federação, vier a dar esse grande salto, inclusive lançando uma luz no debate, erradicando o analfabetismo, mas lançando uma luz também no debate em quem está contra, sobre quem está contra, quem está a favor, a integração latino-americana, porque seria graças a um acordo de integração latino-americana que o analfabetismo seria erradicado. Como é que o senhor pensa isso? Olha, eu acho que seria, de fato, uma luz para a sociedade brasileira, não é? Que se acenderia mostrando que não dá para continuar convivendo com o analfabetismo e com o preconceito. E o preconceito, o Brasil é um país construído em cima do preconceito. É impressionante. Um dia desses eu postei uma foto do Fidel e do Mandela. E vieram tantas críticas para diferenciar o Mandela, no sentido de colocar, digamos, como é que você coloca um santo no lado do diabo, não é? E as pessoas falavam aquilo sem o menor conhecimento, por ideias que lhe foram passadas, por puro preconceito com a Revolução Cubana, sem conhecer o papel de Fidel Castro na luta pela emancipação da Angola, da Namíbia, do Zimbábue e também do fim do apartheid na África do Sul. Aí uma pessoa colocou lá e disse, olha, vai ler, vai estudar e deixa de lado essas tuas ideias preconcebidas, porque o preconceito é consequência da ignorância. Né? Aliás, tem uma frase do próprio Mandela atribuindo a Cuba, né, que a humanidade devia a Cuba o fim do apartheid. É verdade. Foram 400 mil cubanos que foram a Angola. Mas eu acho que nós vamos ter uma bela consequência do resultado, porque desse processo de erradicação do analfabetismo no Amapá, eu acho e é necessário, porque eu me lembro que lá atrás eu fui governador antes do Camilo, depois que eu saí vieram 8 anos. Esse processo estava em marcha. Não é? Inicialmente, nós começamos com educadores brasileiros com o método Paulo Freire. Depois, entramos em contato com os cubanos. Mas esse projeto foi abandonado. São métodos, são similares, né? São parecidos os métodos, são bastante parecidos porque usa termos de linguagem comum, não é como eu na escola, por exemplo, eu sou caboclo da Amazônia, ribeirinho, e eu fui para a escola quando eu fui... Eu tinha uma cartilha, a cartilha do ABC. E nessa cartilha tinha alguns exemplos, não é? Para poder construir as frases, os pedagogos usam frase muito simples. Eu tinha uma que chamava "O Ivo viu a uva". Você também estudou dela? Não? Não, mas eu conheço esse cara. Então, o Ivo conseguia identificar com muita clareza, ver, não era difícil, o verbo. O problema estava na uva, que eu não sabia o que era. Na Amazônia. Na Amazônia, se ele tivesse colocado açaí, eu teria identificado, eu teria aprendido como... Então, essa é a diferença de método, né? Que, no processo de construção do aprendizado. Mas, enfim, eu acho que vai ser muito importante para o Amapá, particularmente, porque nos projetos de desenvolvimento econômico, em atividades econômicas, o analfabetismo
uma limitante total, não é? Não há possibilidade de crescimento, de melhoria na vida das pessoas que são analfabetas. E o Amapá é meio caribenho, assim, no jeitão de ser, meio cultural caribenho, parecido, está próximo, né? Ali, eu perguntaria até se esse traço cultural do homem amazônico ali do Amapá facilita, inclusive, por exemplo, para os programas de saúde, porque o Amapá também está no Mais Médicos, né? Tem a presença de médicos cubanos aí também, né? Isso facilita? Olha, o Amapá é a Guiana brasileira, né? Você sabe que essa região é situada em cima de um platô, né? Rochoso, que vai da Serra do Tumucumaque até, digamos, Roraima. Então, toda essa área aí, ela está, é o Amapá, a Guiana Francesa, o Suriname, a República da Guiana e Roraima. Há uma identidade nessas áreas. Então, e agora, veja só, não só existe essa afinidade geológica, porque nós estamos em cima da mesma pedra, há um desejo político de cooperação e interligação. Tem uma estrada, a ponte sobre o rio Oiapoque está pronta, que vai interligar com a Guiana, e uma estrada chamada Transguianense, que sai de Macapá, chega a Caena, Paramaribo, Georgetown, Boa Vista, Bogotá, Boa Vista, Caracas. Puxa. Então, é um pedaço do Brasil que vai se voltar para o norte, porque o desenvolvimento do Brasil começa no sul, e essa relação da Amazônia com o norte foi sempre bloqueada. Quando fui governador, eu enlouqueci quando descobri essa possibilidade. Eu digo, não, nós temos aqui uma possibilidade, porque ali há uma grande população, não é? Venezuela e Colômbia chega a 80 milhões de pessoas. Claro, então, bastante. É uma integração possível, econômica, cultural, social, não é? E isso está acontecendo. O Amapá, o Amapá da minha juventude, nós dançávamos merengue, cúmbia. Eu aprendi a dançar cúmbia lá em Macapá, na minha adolescência. Não é? E cúmbia é colombiana, cúmbia tipicamente caribenha. As músicas do Caribe lá, cubanas, não é? Inclusive alguns cantores cubanos de antes da Revolução, não, porque eu nasci antes da Revolução Cubana, mas me lembro perfeitamente que da música cubana entrando no Brasil muito mais do que no presente, por exemplo. Hoje nós temos músicos cubanos, mas naquela época havia uma forte penetração por lá, não sei pelo resto do Brasil. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa Cidadania. Gostaria de agradecer a presença do senador João Capiberibe. Caso você queira nos mandar dicas, sugestões, críticas ou propostas ao nosso trabalho, para aproveitamento, inclusive nas pautas aqui do programa Cidadania, você pode utilizar esse telefone que está aí na sua telinha, o 0800 61 22 11. Ou então, caso queira nos escrever pela internet, aí está na sua telinha um endereço que você pode utilizar também para baixar este ou outros programas da TV Senado. www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.